A relação econômica e familiar se modificou nesse período de quarentena. Como fica a questão da pensão alimentícia nesses tempos? Bom dia, o meu nome é Karime Costa Lunga e é um prazer estarmos juntos mais uma vez aqui no Sinta-se Bem, no quadro Falando Direito, especialmente Direito de Família. Há cerca de uma semana, mais ou menos, nós nos encontramos aqui e eu conversei com os senhores que estão do outro lado da tela me assistindo, seja uma tela de televisão, seja no computador, no celular, enfim, conversei sobre temas de relevância para o direito de família, que o direito de família está enfrentando neste momento em que todos nós fomos pegos de surpresa, de certa forma, por essa pandemia e estamos tendo que organizar as nossas relações com os nossos familiares, com a sociedade, relações de consumo, de convivência, tudo em prol da nossa saúde. Né? E uma das searas em que o direito de família tem sentido muita mudança no que diz respeito a efeitos dessa pandemia é quanto à fixação de pensão alimentícia. Fixação ou até mesmo execução de pensão alimentícia nos casos em que aquele alimentante não tem condição de arcar com todo o valor determinado previamente em juízo para a pensão alimentícia. No que eu estou falando basicamente? Quando um casal se separa ou quando ocorre o nascimento de uma criança, mesmo que pai e mãe não convivam, né, existe a necessidade de fixação de alimentos, de um valor de pensão alimentícia ou alimentos para estes filhos, não é, para este filho, que deve dizer respeito à manutenção da sua educação, do seu lazer, algumas despesas até que nós entendemos como presumidas, não é, que dizem respeito à criação da criança, plano de saúde, médicos e assim por diante. Então, para que seja fixado esse valor, deve-se levar em consideração o que se chama o trinômio, que é a necessidade daquela criança que recebe a pensão alimentícia, né, considerando a idade, considerando o tipo de vida que leva, enfim, a possibilidade do alimentante, que é aquele genitor que não convive com a criança, e cada vez mais gostaria de frisar, cada vez mais nós temos visto que as mulheres também são alimentantes, e quando eu digo alimentantes, por óbvio que as mulheres cada vez mais estão tomando o mando da residência e muitas vezes até sustentando a casa, mas não é isso que eu digo. Eu digo que muitas vezes, cada vez mais, tem aumentado a amostragem de que as mulheres também ficam determinadas a pagar alimentos para filhos que residam com os pais. E o terceiro elemento é o padrão de vida que essa família usufrui, que essa criança tem a possibilidade de viver, enfim, considerando o período enquanto ainda conviviam todos como uma única família, ou até mesmo simplesmente o padrão de vida que aquela criança que pode ter irmãos de relação anterior, enfim, o padrão que é disponibilizado para a criança. Por questões de exemplificação, nós podemos tratar, quando se fala de despesas presumidas, na hora de fixar a pensão, custos que digam com escolaridade, com plano de saúde, um percentual do condomínio, do imóvel onde reside a criança, e assim por diante. Não é? E essas outras despesas que seriam mais supérfluas, mas que dizem respeito à manutenção do padrão de vida da criança, podem ser exemplificadas como uma viagem que ela está acostumada a fazer com o pai até o momento da separação, fazia com os pais, ou o clube que a criança frequenta, ou um esporte, uma atividade extracurricular, uma língua, instrumento, enfim, são outras questões que vão dizer com o padrão de vida da criança. Então, todas essas características, vou repetir, necessidade, possibilidade e padrão de vida, vão ser levadas em consideração no momento da fixação da pensão alimentícia, no momento em que a criança deixa de residir com algum dos genitores, por força de separação, por nunca ter residido. E o que nós estamos enfrentando neste momento é notório,
de conhecimento público é que a grande maioria das atividades de empresa, de trabalhador, vão sofrer queda nos seus rendimentos, principalmente nos casos em que o alimentante, o trabalhador, é o chamado profissional liberal, não é? Que depende do contato com outras pessoas, da consulta no seu consultório médico, ou da realização de atividades pontuais, ou até muitas vezes atividades que não são essenciais, como a realização de um evento, locação de materiais, enfim. A questão do trabalho pode-se ficar o dia inteiro aqui enumerando que tipo de atividade vai sentir essa sensação de diminuição de renda, né? Nós podemos nos referir a praticamente todas. Pode mudar o quanto vai diminuir no ganho, mas com certeza todos os trabalhadores vão diminuir, vão sentir uma mudança significativa nos seus ganhos. E onde que isso vai desencadear no nosso tema, no nosso trabalho? Diretamente na possibilidade do alimentante em arcar com a pensão alimentícia dos filhos, não é? E isso significa que, pelo menos enquanto durar essa pandemia, nos é autorizado, na condição de advogados, dos nossos clientes, esse que terão uma redução drástica nas suas rendas, não é? Nos é autorizado solicitar uma redução desse valor de pensão alimentícia. Inclusive, existe projeto de lei tramitando no Senado, que foi apresentado pela senadora Soraya Tronic, propondo que essa redução seja, enquanto durar a pandemia, num percentual de até 30% de redução do valor que foi fixado. Claro, se referida à proposta passar, for aceita, enfim, receber o aval, né, do nosso poder legislativo, o que nós vamos enfrentar na consequência, não é? Como adaptar o tempo de duração dessa redução dos alimentos? Por quê? Porque não basta que o comércio seja aberto, que as atividades voltem à normalidade, que acabe a quarentena, para que os alimentantes e todos os profissionais passem a receber de uma hora para outra. Se precisa de um tempo, de uma carência, para que as pessoas possam se organizar. E a diferença, inclusive faz parte da proposta, é que essa diferença seja paga parceladamente, posteriormente ao final da pandemia, né? E eu venho defender isso aqui hoje, né? A questão da pensão alimentícia também deve ser olhada com os olhos de quem está enfrentando uma pandemia, e o nosso judiciário está fazendo dessa forma, sabendo que a capacidade produtiva, não é, e a própria renda diminuíram significativamente, e a tendência é que isso se prolongue, seja pela duração maior da quarentena, ou seja simplesmente pela dificuldade, pela uma nova maneira das pessoas fazerem as suas opções de consumo, enfim, isso também acabe resultando na redução de ganhos de alguns profissionais, né? Nós sabemos que isso vai acontecer. O que acontece em contrapartida? Se não existe esse consenso do casal, do pai e da mãe, não é? Para que seja reduzido o valor da pensão, pode-se pedir ao judiciário. Se isso não ocorrer, nós vamos ter, pela impossibilidade de pagamento do valor da pensão na íntegra, nós vamos ver fundamentação para que seja solicitada a execução dos alimentos com pedido de prisão alimentícia. E, inclusive, primeiramente, o nosso ministro do STJ, Paulo de Tarso Sanseverino, há alguns dias promoveu uma decisão dizendo que, no caso de prisão, de decretação de prisão por dívida alimentar, esta prisão civil, que é um dos únicos 2 casos de prisão civil, deve ser direcionada à prisão domiciliar, que é, na verdade, o que nós estamos todos vivendo nesse momento, a prisão domiciliar. Então, que isso deveria, inclusive, se estender a todos os presos que se encontravam encarcerados no momento da decisão por força de dívida alimentar. Então, por óbvio que qualquer ajuizamento de execução de alimentos, neste momento, por dívida alimentar, a esse ajuizamento, se decretada a prisão, vai ser concedido o beneplácito da prisão domiciliar. O que não se pode enfrentar nesse momento a falta de sensibilidade, não é? Seja no momento de pedir a redução dos alimentos, no momento de conceder pelo judiciário, não é? E até mesmo no momento de pedir uma prisão de pai, de mãe, que não encontra condição de acertar o valor determinado neste momento, não é? Então, eu acredito que muitas
das relações de família também, por óbvio, vão sofrer alteração, e inclusive o judiciário na maneira como for lidar com essas relações e dispor e decidir. E um desses exemplos enormes que eu trago aqui é a questão dos alimentos, tanto a sua fixação quanto a execução pela falta de pagamento, pelo pagamento a menor, seja por pedido de penhora de algum patrimônio, ou seja pela fixação de prisão, agora domiciliar. O que foi, eu repito, confirmado pela projeto de lei que já foi sancionado pelo Senado, 1179, não é, que claramente dizia que deveria ser, portanto, convertida a prisão pela execução civil em prisão domiciliar. Eu já me alonguei bastante, agradeço enormemente a atenção de todos, não é? E até a próxima semana, em que voltaremos para falar sobre direito de família. Fiquem bem.